Fala galera, boa noite. São 11 horas da noite aqui. A insônia bateu um pouquinho. Eu já tinha alguma coisa aqui no radar para mostrar para vocês amanhã, mas eu vou dar uma pincelada aqui em alguns ativos que me chamaram a atenção hoje, tá? Antes de falar dos novos ativos, eu vou comentar alguns ativos que eu venho do swing trade há um tempo já. Um deles é a RCT, que depois dessa esticada aqui eu comecei a fazer posições de short sell. Tô com preço médio aqui acima de 25, tá? O papel chegou até a bater aqui, ó, 24,90, tá, mas teve squeeze, lateralizou, mostrou fraqueza, quase perde aqui, ó, a média de 20. E aí fez um bear trap e deu um squeeze. Entrou um leve volume, mas se a gente observar aqui, ó, ainda assim a gente tem um volume bastante pequeno em relação à média aí de volume, e fez esse pavio aqui grande hoje, mostrando falha nesse topo. Só que tem um porém, amanhã tem resultado, amanhã sai earnings, e normalmente eu não aconselho segurar a posição de earnings, porém eu estou segurando essa posição, tá? Vamos ver o que é que vai dar. Esse é um dos ativos que eu estou posicionado, tá? Outro ativo que eu estou posicionado é esse aqui, ó, TGTX, que aí se enquadra dentro dos meus parâmetros de short sell. O papel está subindo aqui 130% nesse mês de abril, daqui de abril para maio, né? E aí nos últimos pregões deu uma esticada aqui, ó, com a entrada de volume, e começou agora a fazer a correção. Então a gente tem aqui, ó, na zona do 30, a média de 9, na zona aqui do 26, a média de 20, e a gente tem esse topinho aqui, ó, em 22,88, e esse último topinho aqui 24,43. Meu preço médio tá bem melhor nesse trade, tá 31,30. Então se a gente tiver mais um candle de correção aqui forte, perdendo 9 ou até testando a média de 9, eu já consigo sair no lucro aí nesse trade. Esse outro ativo aqui também, ó, ATOM, que eu comecei a fazer posição de venda nesses 2 dias aqui e não consegui um médio muito legal, mas finalmente a gente fez aquele candle de exaustão e hoje estava lindo aqui, ó. Esse candle ficou lindo, vermelhão, abaixo do meu preço médio aqui, mas no intraday, se a gente olhar aqui no fechamento, olha só como estava lindo aqui. O papel fez um squeeze e conseguiu fechar aqui acima do VWAP, tá? Mas ainda assim não descaracterizou esse movimento parabólico, e eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter correção. E a IMGN também teve um gap gigante aqui. Primeiro teve um gap já alto aqui de 25%, e depois teve esse gap gigante aqui de 106%, e o papel fez alguns candles aqui pequenos, né? Sem muita exaustão, sem muita movimentação. Hoje quase forma um topinho arredondado com um candle vermelho aqui de correção, mas no final do pregão aí também, do meio para o final do pregão, o papel tentou romper máximo aqui, ó, já falhou e voltou para baixo do VWAP e fechou aqui na região do VWAP. Então foi um dia meio indeciso aqui, e a minha expectativa para os próximos dias é que esse papel faça essa correção e volte aqui para baixo do 11. Meu preço médio tá 12,40 aqui. Então se a gente vier abaixo do 11, a gente tem um gap para fechar abaixo do 10,50. A média de 9 só está lá no 9,69, então tem muito chão para queda. Então com um pouquinho de paciência, acho que esse trade vai ser lindo aí. E mais um trade que eu estou em aberto é WAL, que é do setor de bancos aí, que depois do pronunciamento do Fed derreteu bastante. Fizemos esse bounce, esse pullback, e aqui eu comecei a fazer vendas, e o papel hoje fez um dia de queda próximo ao meu preço médio aqui, mais 50 centavos para baixo. Se a gente tiver mais um candle de correção aqui e perder aqui, ó, esse suporte imediato aqui do ponto de pivô do 23, eu já tô lindo no trade, tá? Meu preço médio tá em 26. Então, essas são as minhas posições em aberto.
Papel que me chamou muita atenção hoje foi esse aqui, ó, TRVN, que subiu 447% aqui, galera, vocês estão vendo aqui, né? 447%. Tem o capitalization bem baixinho e o volume absurdo aqui hoje, ó, 115 milhões. Outro ativo que me chamou a atenção foi OMH, porém não teve liquidez no intraday. O papel ficou congelando aqui, ó, várias vezes, foi intradável esse papel. Mas quem sabe a gente começa a montar liquidez nesse ativo. Eu até postei aqui no nosso chat, no Discord, o book dele, como estava difícil de operar, cheio de buracos. BLCM também foi um ativo que me chamou muita atenção. Day One, aquele gap and fail, ou seja, um gap de alta muito forte e não conseguiu sustentar aqui, ó. Temos regiões de suporte, de resistência aqui nessa zona de 1,10. Temos a média de 200 aqui, o papel não conseguiu desenvolver para cima e aí logo na abertura aqui, ó, já falhou. Ficou aqui na região do VWAP durante boa parte do pregão e no fechamento aqui, ó, perdeu o VWAP, depois testou e fechou aqui próximo à mínima. A gente tem essa zona de suporte aqui, ó, no 90, que foi exatamente essa região do topo aqui do pré-market, tá, de hoje. Então vamos observar como é que esse papel vai se comportar para os próximos dias. Outro papel que me chamou a atenção foi SMX, que aqui, ó, já vem no segundo dia de alta. Então do último fundo para cá subiu aí 170%, 160%. E no fechamento eu também não conseguiu romper a resistência 3 do ponto de pivô aqui, ó. Teve uma grande puxada no fechamento do pregão anterior, já puxaram mais no pré-market e aí na abertura não conseguiu desenvolver uma alta aqui. Testou o VWAP algumas vezes e ficou basicamente aqui, ó, nesse canal lateral sem conseguir romper essa zona de R3 205 e fechou mal. Fechou pesado aqui, ó, abaixo do VWAP. Então me interessa também para algum movimento de continuação e falha, o nosso famoso fail follow through. Quem é aluno da mentoria sabe exatamente o que eu estou falando. E vamos observar aí se a gente tem uma oportunidade nesse ativo aqui, tá? Então basicamente esses ativos foram os que mais me chamaram a atenção no dia de hoje. A gente tá em temporada de earnings, então sempre mais arriscado, tá? Tá olhando alguns ativos que vão divulgar resultados. Esse papel aqui, ó, ZION, ele segue o mesmo padrão desse aqui, o WOL, que é um papel do setor de bancos, né, que vem quebrando aí um atrás do outro, principalmente depois do aumento de juros lá do Fed. O pessoal não reagiu muito bem. Então também é um papel que está no meu radar aqui para uma continuação na queda depois desse bounce, né? Esse movimento aqui, ó, de bounce, de pullback, depois dessa queda linda aqui, ó. Então aqui eu avalio que é só um repiquezinho para continuar a queda. Então basicamente essa minha lista de ativos que eu estarei olhando para amanhã. AI tá dando um pullbackzinho aqui numa tendência de baixa, porém tem um valor do mercado, assim como o Zion, um pouquinho acima do que eu gosto de operar, mas mesmo assim é um setor quente, tá aí, o setup tá aí, então me interessa bastante. Eu tô com a flag aqui, ó, marcada. Se eu puxar aqui para vocês, cadê aqui, gente? Meu Deus. Não é personalist. Deixa eu puxar para cá esse daqui. Que aqui acho que eu consigo. Aqui, flagged items. Todos os ativos que eu já operei, que eu marquei com uma bandeirinha vermelha, significa que já me interessou algum dia. Então aqui eu já comentei TRVN,
Já comentei esse daqui, ABL sempre. Esses top 4 aqui são os que eu comentei com vocês agora. ARVL tá com o volume ainda um pouquinho baixo do que eu gosto, bem abaixo do float, mas olha só, tá começando a reviver aqui, a ressurgir. Então, se a gente vê um movimento puxando aqui os 5, 6 dólares, aquele movimento parabólico, tipo isso aqui, ó, a gente busca padrões que já se repetiram no passado, né? Então, se a gente vê esse tipo de movimento novamente nessa região aqui e vier testar aqui entre 5 e 7, eu me interesso em short sell. Inclusive, vou até colocar um alerta aqui, ó, nesse ativo, tá? MEGL teve um gap and fail, derreteu, fez um bounce aqui, ó, na média de 20 e formou essa sombra aqui. Se a gente olhar aqui no gráfico intradiário, o papel falhou logo no pré-market e no fechamento fez esse squeeze, mas esse squeeze no próprio fechamento aqui, ó, na última hora de pregão, já entregou tudo, mostrando fraqueza, mostrando que não tem continuação, não tem força na continuação. Então qualquer repique nessa região aqui, ó, tá muito claro esse topo duplo aqui na região de 2,80. Qualquer repique e falha na continuação, eu me interesso em short sell. Então isso aqui eu já vou começar a escrever aqui na watchlist do nosso canal do Discord, os ativos que estarei interessados para amanhã. Eu não abri nenhuma posição hoje, galera. Hoje, dia 8, não abri nenhuma nova posição, pois eu já estou com 5 ativos aí posicionados. Então eu preciso que esses ativos comecem a andar a meu favor para eu começar a limpar minha carteira, dar uma aliviada. CVNA também, um papel que eu gosto de operar, olha só, já está marcado aqui, ó, movimento parabólico, fail, follow through, derreteu. Hoje, ontem abriu com gap de alta e falhou, e hoje teve squeeze. Então, quanto mais squeeze aqui, ó, na zona do 12, na zona do 12,90, onde são resistências de pivô, eu vou me interessar em venda aqui. Olha só que squeeze o dia inteiro, tá? Então me interessa muito esse ativo aqui. Vou começar a montar a minha watchlist de amanhã, já para colocar no nosso canal ao vivo. Vou encerrar esse vídeo por aqui, que era só para explicar para vocês mais ou menos o que é que eu estou observando. E diante do que eu expliquei aqui, eu vou colocar no canal a minha watchlist para amanhã. Esse papel aqui também me interessou bastante, ó, fail, follow through, pipocou aqui 140% em poucos dias. E olha só essa barra vermelha com essa sombra aqui nessa resistência no 4,50 aqui. E aí falhou, ó, logo aqui no pré-market. O papel na abertura tentou romper o VWAP, já falhou, caiu. Testou aqui uma resistência que virou suporte e depois trabalhou basicamente lateral aqui no fechamento do pregão, e nos últimos 10, 15 minutos de pregão, mais porrada para baixo e fechando aqui próximo à mínima. Então mostrou muita fraqueza. O que é que eu aguardo aqui? Um trade de backside, qualquer movimento aqui para cima e repique, falha na continuação, eu vou me interessar. O papel tem market cap muito baixo, tem um float baixo. Olha só, o volume já é negociado hoje, girado hoje, foi praticamente igual ao float. Então o papel trocou de mão muito, né? Teve um certo float rotation aí, então me interesso bastante, tá? Teve um trade aqui que a gente comentou no chat hoje, IBRX, porém a gente tava sem ações para location, para entrar short sell na nossa corretora, e aí fiquei de fora. Já teria feito posição para swing aqui, ó. Olha só, do último topo para cá, o papel subiu 428%, principalmente nesses últimos 2 pregões. Olha só a quantidade de volume que entrou aqui nesses últimos 2 pregões. Então isso aqui significa já um movimento de exaustão. Então vamos aguardar aí, vai que a gente consegue mais location aí amanhã, aparece. E a gente tem aqui R3 no 7,20 para o último movimento aqui, o do front side
de exaustão para a gente começar a reverter essa tendência e achar um trade de backside, beleza, gente? Então, basicamente, esse é o meu game plan para amanhã, dia 9. Tem earnings de ARCT, que é esse papel que eu estou posicionado aqui. Normalmente eu não faço isso, tá, gente? Via de regra eu não faço isso, mas eu decidi segurar esse ativo aqui para ver o que vai sair no earnings. Minha posição tá pequena, então eu tô com um risco bem controlado. Se eu levar um squeeze aqui para até o 30, eu consigo trabalhar bem ele ainda para depois voltar, tá? E se tomar o stop também, tudo bem, faz parte, tá? Tô arriscando aí o earnings desse papel. Beleza, gente? Valeu, boa noite e até a próxima.